Oi, eu acabei de atender uma paciente agora com síndrome do intestino irritável e aí eu resolvi vir aqui contar para vocês como é que a abordagem comportamental ou com Mindful Eating, né? Como é que eu, com essa linha de trabalho que eu tenho, abordo essas doenças crônicas. Quem não conhece, a síndrome do intestino irritável é uma doença crônica que afeta o funcionamento do intestino. Então, geralmente a pessoa vai ter períodos com diarreia, outros com o intestino preso, muita cólica, muito estufamento, intolerância a vários alimentos. Isso gera um monte de desconforto, né? Náusea, enjoo, uma série de sintomas e muita dor, uma dor bastante limitante. Vou falar desse exemplo, mas isso para qualquer doença crônica, tá? O primeiro diferencial aqui é na hora do diagnóstico e da orientação do tratamento. Numa orientação tradicional, você tem um diagnóstico, você recebe um rótulo, por exemplo, você tem síndrome do intestino irritável, e você recebe um tratamento, mas esse tratamento é meio imposto. Então, olha aqui, tem esse protocolo aqui que se chama FODMAP e você não pode comer essa lista de alimentos, você pode comer essa lista de alimentos, faz isso por um tempo e aí você vai se sentir melhor. Sendo assim, a pessoa recebe aquele rótulo e ela recebe uma orientação, mas ninguém para perguntar como é que ela se sente recebendo aquele diagnóstico. O profissional não se preocupa em saber como é que é para o paciente receber aquela lista limitante. Vou contar para vocês como é que foi para mim. Eu tive meu diagnóstico uns 12 anos atrás, eu tinha acabado de me formar em nutrição, estava lá trabalhando no Sírio-Libanês, então era uma intensidade de trabalho muito grande, eu estava focada em muitas coisas e eu comecei a ter muitos problemas, muita dor, muito estufamento, muita diarreia. Fui procurar o gastro e recebi esse diagnóstico. Na época a minha sensação, primeiro, eu não sei o que é isso, né? Eu não era muito falado naquela época, né? Imagina 12 anos atrás, eu nem sabia que existia esse protocolo de alimentação de tratamento, esse FODMAP. E a sensação que eu tinha, eu não tenho tempo para isso, eu estou fazendo muitas coisas agora, eu tenho que estudar, eu tenho que desenvolver projeto, eu tenho que trabalhar, eu não consigo ter tempo para focar e pensar sobre isso. Então aquele ano foi meio empurrado, né, com os sintomas da maneira que era. Depois eu comecei a ter tempo de estudar e a pensar o que eu poderia fazer em relação a isso, e aí fui fazendo o manejo da doença. Para essa paciente, ela recebeu o diagnóstico no fim do ano passado, ela ficou muito perdida, né, o médico não deu muita atenção, não explicou o que era. Então, uma preocupação que eu tenho no começo, quando a pessoa chega com esse diagnóstico, não sei o que faço, o diagnóstico é o médico, mas quando a pessoa chega com esse diagnóstico, é explicar como é que seu corpo funciona, por que que você tem esses sintomas, qual é a hipótese que a gente tem da causa dessa doença, ela não é causada pela sua alimentação, a gente pode melhorar os sintomas com a alimentação, mas os sintomas não são causados só por alimentação. Eu me preocupo em perguntar como é que você sentiu, o que você sentiu quando você teve esse diagnóstico. Né? No caso dessa pessoa, ela teve, aí foi procurar na internet, viu esse protocolo FODMAP e ela se sentiu extremamente limitada. Ela falou, nossa, agora não posso comer mais nada, nem quiabo, nem cebola, nem alho, nem maçã, nem alimentos que eu achava que são saudáveis, agora me fazem mal, o que eu posso comer? Né? Eu passo mal comendo arroz com frango. Então, muita gente com intestino irritável chega com essa fala, eu passo mal comendo coisas que são saudáveis, eu passo mal comendo coisas que antes eu não passava, tenho que ir para o hospital para tomar injeção para controlar a dor, e não sei mais o que eu faço, e estou muito limitado, estou preso numa caixinha, não posso comer nada. Essa paciente trouxe a dificuldade do convívio social, você vai sair, você vai no aniversário, você vai comer com outras pessoas, fica todo mundo achando que você é fresco, porque você não pode comer uma série de alimentos, senão você passa mal. O primeiro diferencial é esse, entender como é que o paciente se sente em relação a esse diagnóstico. Se ele já conseguiu viver o luto, é um luto, para a gente não poder comer uma série de alimentos que você sempre comeu e que muitas vezes você gosta, você tem memórias afetivas em relação àqueles alimentos. Eu preciso ajudar o paciente a lidar com isso também, né? E se precisar, de repente, de um psicólogo também para ajudar essa pessoa a lidar com essas novas restrições que vão ser necessárias para que ela se sinta melhor, né? Ela tem dois negativos para escolher, o negativo de fazer a restrição ou o negativo de sentir dor, pelo menos por um tempo. O segundo diferencial que eu procuro deixar claro é que o FODMAP não é para sempre. Esse protocolo é um protocolo. Como é que funciona? Existe uma série de alimentos que estão numa lista vermelha, que tem uma alta quantidade dessas fibras fermentáveis que vão gerar muito mais desconforto para esses pacientes. Então a pessoa vai evitar esses alimentos da lista vermelha, consumir com moderação os da lista amarela, que tem uma quantidade intermediária desses nutrientes, e uma quantidade vai poder comer um pouco mais daqueles alimentos da lista verde.
eu deixo bem claro que isso não é uma dieta, não é um padrão alimentar que ela vai fazer para o resto da vida, é um protocolo, é um período de restrição para a gente restabelecer esse intestino e para a gente descobrir depois na reintrodução quais são aqueles alimentos que realmente ela vai sentir desconforto, em que quantidade que ela vai sentir desconforto, para que depois ela tenha liberdade de comer, para que ela possa escolher se ela vai comer ou não esses alimentos, em que quantidade, em que situações. Porque às vezes esses alimentos são, por exemplo, leite, né? Para esse paciente leite, e para muita gente, para ela o leite é muito importante. Como é que ela vai decidir excluir esse alimento? E vai numa festa de aniversário, por exemplo, tudo vai ter queijo, tudo vai ter leite condensado. Como fica difícil você ter um convívio social sem o consumo desses alimentos. Então, talvez em situações assim, ela vai optar em comer mesmo sabendo que ela vai ter desconforto. Ou ela vai ter que comer antes e conversar com os amigos para não consumir nada na festa. Então, vocês entendem a quantidade de coisas que estão envolvidas, que muda na vida da pessoa, quando ela tem que ajustar a alimentação dela para algumas restrições, né? Isso precisa ser levado em consideração. Eu gosto de deixar bem claro que é temporário essa restrição maior, que depois a pessoa vai ter mais liberdade e que eu vou querer trabalhar com autonomia. E também que não é só o que você come, mas também como você come. Se a gente não mastiga bem, tudo que sobra da nossa mastigação inadequada vai alimentar a microbiota, né, que são os micro-organismos que vivem no nosso intestino. E a gente pode alimentar muito esses micro-organismos ruins, que vão dar ainda mais desconforto, mais doença para a gente. Então, não é só o que você come, mas se você come uma quantidade exagerada ou se você não mastiga bem, a digestão vai ser boa e você vai também nutrir, né, bactérias que não são tão legais assim, ou fungos, né? Então, depende de uma série de coisas. O diferencial, né, então, que a gente usa numa nutrição comportamental, no Mindful Eating, é que essa intenção que está por trás de uma restrição alimentar é uma intenção baseada no autocuidado, no amor, na curiosidade genuína. Eu quero me conhecer, eu quero entender o que o meu corpo me conta que ele se sente bem, o que o meu corpo me conta que não se sente bem. Eu não vou contar o número de mastigadas que eu dou, eu vou comer prestando atenção na consistência dos alimentos para entender quando é que essa consistência está pastosa o suficiente para que eu faça o processo de digestão enzimático, né, dali do estômago para baixo. Eu vou querer entender dos alimentos que estão na lista vermelha quais realmente me fazem mal, né? Ou se eles vão fazer mal em algumas situações e não fazer mal em outras. Eu vou acolher essa emoção de que às vezes eu vou me sentir realmente revoltado e não vou conseguir aguentar fazer as restrições e vou querer ir para minha zona de conforto e vou consumir aquilo que eu passo mal, né? Ou entender que é um luto eu ter que tirar esses alimentos da minha vida, né? Ou a maior parte do tempo da minha vida, né? Essa é a grande diferença. Então, a intenção que está por trás. Eu não vou impor para os meus pacientes o que eles vão fazer. Eu vou apresentar o protocolo de tratamento e vou conversar. Você quer fazer isso? Você não quer fazer isso? Você quer fazer uma adaptação disso? Né? No caso dessa paciente, ela se sentiu confortável para fazer as exclusões dos alimentos, mas ela ainda não se sente confortável para excluir completamente a Coca-Cola, que é um alimento super importante para ela, que ela sente muita falta. Então talvez esse não seja o momento da gente fazer isso, porque talvez se a gente colocar a exclusão também da Coca-Cola, seja gota d'água para que ela não consiga tolerar nenhuma outra restrição. Então pode ser mais interessante no começo a gente restringir aquilo que a pessoa tem condição de cumprir e que ela vai conseguir cumprir sem um peso, sem um desconforto tão grande, que a gente fazer todas as restrições e ela chegar num ponto que ela vai falar, não aguento mais, vou largar tudo, vou jogar tudo para cima. Tá? Então saibam que a gente tem essa possibilidade de fazer um tratamento muito mais acolhedor, né? Ela saiu me falando, eu me senti acolhida, eu estou animada para fazer essas restrições, eu me sinto capaz de fazer isso que a gente se propôs. Completamente diferente, né, de uma outra situação que ela saiu perdida, sem entender bem o que era, revoltada. O nutricionista foi o inquisitor que impôs para ela aquilo que ela devia fazer sem se preocupar muito se ela ia ser capaz ou não. Ela falou torturador, ela disse que o nutricionista, para ela, tinha essa imagem do torturador que vai me fazer deixar de comer uma série de alimentos que eu gosto e que eu vou sentir falta. Se você tem uma doença crônica, você vai precisar alterar algumas coisas de comportamento, de alimentação, exercício, etc.
Saiba que você pode fazer isso com profissionais e com você mesmo de uma maneira muito mais acolhedora. Isso vai ser muito mais leve para você cumprir, você vai conseguir de fato fazer isso sem tanto sofrimento. Você não precisa pôr ainda mais sofrimento na sua vida quando você tem algumas restrições de alimentação por conta de doença. Um abraço.